No verão de 1994, o sol escaldante dos Estados Unidos não conseguiu extinguir a vontade dos garotos da Albiceleste. Naquele ano, a Argentina era mais do que apenas um time de futebol. Era uma crença religiosa. Com seu estilo de jogo ofensivo e impetuoso, a combinação de veteranos experientes e jovens talentos em ascensão, eles criaram um milagre emocional desde as primeiras partidas da fase de grupos. Mas o futebol, como a vida, sempre reserva reviravoltas inesperadas. 32 anos se passaram, e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns alcançaram o ápice da glória como treinadores. Outros escolheram uma vida tranquila em suas propriedades, e outros ainda encontraram seu fim em uma tarde fatídica. Vamos relembrar os altos e baixos das 15 almas que formaram aquela geração de ouro da Argentina. Diego Maradona era a alma, o sol que nunca se punha. Aos 33 anos, embora sua forma física já não estivesse no auge, os pés do garoto de ouro ainda tiravam o fôlego do mundo. Sua atuação na vitória contra a Grécia, com o chute no ângulo e a comemoração frenética diante das câmeras, mostrou um Diego cheio de vontade de se reerguer após os reveses. Ele liderava o ataque, controlava o ritmo e era o pilar espiritual absoluto para jogadores mais jovens como Batistuta e Redondo. Após o duro torneio de 1994, no qual foi expulso por um exame antidoping positivo, Diego continuou a lutar contra o destino. Retornou à sua cidade natal para jogar pelo Boca Juniors, desfrutando dos últimos dias de sua carreira cercado pela torcida. Após se aposentar dos gramados, Diego embarcou em uma carreira de treinador com toda a sua paixão e emoção, culminando com o comando da seleção argentina na Copa do Mundo de 2010. Fora de campo, Diego é uma alma complexa. Pode ser um amigo sincero, um ativista social fervoroso, mas também um homem que luta constantemente contra o vício e problemas de saúde. Independentemente das circunstâncias, Diego sempre viveu sua vida autenticamente, sem disfarces ou fingimentos. Parece que a imagem de um lutador solitário contra todo o sistema nos campos de futebol espelha, de forma peculiar, sua vida real. No entanto, essa jornada gloriosa e tumultuosa chegou a um fim abrupto. Em 25 de novembro de 2020, Diego Maradona faleceu aos 60 anos devido a uma insuficiência cardíaca aguda. Sua morte deixou um vazio insubstituível, não apenas no futebol, mas também na alma da Argentina. Seu legado não se resume aos seus gols, mas à história de um homem que ousou viver, ousou errar e ousou amar intensamente. Fernando Cáceres foi um dos zagueiros centrais mais confiáveis daquela equipe. Com seu estilo de jogo tenaz e julgamento preciso, deixou uma marca indelével. Cáceres não era vistoso, mas era incrivelmente eficaz, uma rocha silenciosa na defesa. Suas atuações demonstraram o caráter notável de um jogador no auge de sua carreira. Sua trajetória profissional o levou a clubes prestigiosos na Espanha, como o Celta de Vigo e o Real Zaragoza. No entanto, a maior tragédia de sua vida ocorreu em 2009. Quando foi baleado na cabeça durante um ousado assalto na Argentina. Cáceres entrou em estado de morte clínica, perdeu um olho e ficou confinado a uma cadeira de rodas, mas com uma força de vontade extraordinária, que até os médicos consideraram um milagre. Ele lutou para recuperar a vida, aprendeu a falar novamente, a se mover e agora dirige um clube de futebol para crianças carentes, dando-lhes um novo sentido à vida. Fora de campo, Cáceres é um exemplo vivo de resiliência e bondade. O aspecto mais instigante é a conexão entre seu papel como um pilar em campo e sua vida real. A imagem de um zagueiro que nunca desiste, curiosamente, espelha sua vida em sua luta contra a morte. Enquanto em campo, ele era o goleiro, fora dele protegia a própria vida. Hoje, aposentado, aos 57 anos, Cáceres se dedica a atividades empresariais e sociais. Sua trajetória continua a inspirar milhões com sua resiliência. Sergio Goycochea permanece um ícone insubstituível. Após sua glória em 1990, ele manteve a boa forma e foi uma garantia confiável no gol. Goycochea não era apenas um goleiro habilidoso, mas também um artista nas disputas de pênaltis. Sua compostura e capacidade de ler a psicologia dos adversários eram suas maiores armas. Após se aposentar do futebol, Goycochea fez uma transição espetacular para a televisão e a moda. Com sua aparência elegante e charmosa, tornou-se um dos principais apresentadores de entretenimento e esportes da Argentina. Ele também se aventurou em atividades empresariais e comunitárias, sempre mantendo uma imagem impecável e grande carisma junto ao público.
Goicoechea sabe equilibrar perfeitamente a glória do passado com as novas oportunidades. Ele vive uma vida dinâmica e moderna, mas nunca deixa o futebol no coração. O que nos faz refletir é como a imagem de um herói solitário diante do gol espelha sua vida, a confiança e a coragem para brilhar sozinho sob os holofotes. Hoje, após se aposentar, Goicoechea, aos 62 anos, vive uma vida de sucesso como comentarista e apresentador. Sua trajetória é um testemunho de versatilidade e do esforço incansável para se reinventar, continuando a inspirar a geração mais jovem. Fernando Redondo, na seleção de 1994, era um exemplo de elegância. Aos 25 anos, dominava o meio-campo com seu excepcional controle de bola. Com seus longos e românticos cabelos, Redondo não só interceptava passes, como também orquestrava o jogo com passes incisivos. Jogava como um artista regendo uma sinfonia, tornando o futebol refinado e poético. Após aquele torneio, Redondo atingiu o auge de sua carreira no Real Madrid. Ele foi peça fundamental na conquista de 2 títulos da Liga dos Campeões pelo clube merengue. O momento em que ele deu um toque de calcanhar no zagueiro do Manchester United em Old Trafford permanece como um dos momentos mais belos da história. No entanto, sua carreira também foi repleta de dificuldades. Desde a recusa em cortar o cabelo para a seleção espanhola sob o comando de Passarella, até as persistentes lesões no joelho que o impediram de viver seus melhores anos quando se transferiu para o Milan. Fora de campo, Redondo era um verdadeiro intelectual, vivendo uma vida disciplinada e altamente profissional. Ele sempre equilibrou perfeitamente o glamour dos gramados com sua vida privada. A imagem de um jogador de futebol romântico e artístico parece ter influenciado sua vida de uma forma peculiar. Enquanto em campo, ele era o herói silencioso que orquestrava tudo. Fora dele, Redondo também optou por permanecer nos bastidores. Hoje, aos 57 anos, após se aposentar, Redondo vive uma vida tranquila, aparecendo ocasionalmente como comentarista ou embaixador do futebol. Ele ainda conserva seu porte aristocrático de seus tempos de juventude, continuando a inspirar aqueles que amam o futebol bonito. Aos 32 anos, Oscar Ruggeri era o líder da defesa argentina, um pilar sólido. Com a experiência de um campeão da Copa do Mundo de 1986, ele era um apoio fundamental para seus companheiros mais jovens. Ruggeri jogava com um espírito de luta feroz, sem medo do contato físico e sempre presente nas áreas mais cruciais. Sua compostura ajudou a defesa argentina a suportar imensa pressão ao longo do torneio. Após 1994, Ruggeri logo fez a transição para treinador, mas não alcançou o sucesso que esperava. No entanto, encontrou um caminho completamente novo e incrivelmente bem-sucedido. Tornou-se comentarista e estrela da televisão. Com sua personalidade direta e bem-humorada e suas histórias de bastidores do futebol, tornou-se um rosto querido nos programas esportivos. Na vida real, Ruggeri é um homem decidido, dedicado à família e sempre pronto para defender os valores tradicionais do futebol argentino. Ele também participa de diversas atividades beneficentes e atua como uma ponte entre gerações de jogadores. A imagem de um chefe de polícia em campo parece ter personificado perfeitamente sua vida como comentarista. Enquanto em campo comandava a defesa, na televisão era ele quem narrava as histórias do futebol. Hoje, aposentado, aos 64 anos, Ruggeri é um comentarista renomado, vivendo uma vida confortável e continuando a inspirar a geração mais jovem com seu conhecimento e amor inabalável pelo futebol. Diego Simeone personifica o espírito indomável da Argentina. Com seu estilo de jogo aguerrido e destemido e sua excepcional capacidade de leitura de jogo, ele é o motor incansável do meio-campo. Simeone não só luta por si mesmo, como também inspira toda a equipe com sua determinação inabalável. Suas atuações aos 24 anos demonstram uma maturidade impressionante e a prontidão para se tornar um futuro líder. A carreira de jogador de Simeone foi posteriormente marcada pelo sucesso no Atlético de Madrid e na Lazio. Mas o maior ponto de virada em sua vida foi a transição para treinador. No Atlético de Madrid, ele construiu uma dinastia baseada na tenacidade, disciplina e um espírito de luta conhecido como colismo. A vida pessoal de Simeone é tão intensa quanto sua carreira como jogador. Ele é um trabalhador extremamente apaixonado, mas ainda encontra tempo para criar seus filhos e torná-los jogadores de futebol profissionais.
Ele sempre soube equilibrar a imensa pressão do futebol de alto nível com o aconchego da vida familiar. A imagem de um guerreiro em campo parece ter personificado perfeitamente sua vida no banco de reservas. Enquanto em campo ele nunca desiste, Foradale. Simeone também é alguém que se esforça constantemente para superar desafios e consolidar sua posição. Hoje, aos 56 anos, Simeone continua sendo um pilar e a alma do Atlético de Madrid. Embora não esteja mais em campo, cada passo que dá à beira do gramado ainda arde de paixão, inspirando a nova geração de jogadores. Aos 27 anos, Cláudio Canidia continua sendo o ponta da Argentina. Com sua velocidade estonteante e excelente entrosamento com Maradona, ele deixou sua marca com 2 gols cruciais na fase de grupos. Canidia traz imprevisibilidade e um talento fluido ao ataque. Suas atuações são uma combinação de técnica refinada e velocidade assustadora, incutindo medo em qualquer defesa. A carreira de Canidia, após 1994, foi uma jornada de aventuras, passando por diversos clubes em Portugal, Itália e Escócia. Ele chegou a fazer um retorno notável na Copa do Mundo de 2002, embora sem ter jogado um único minuto. No entanto, a vida pessoal do filho do vento foi marcada por duras dificuldades. Ele sofreu a dor da perda da mãe, passou por tumultuosos divórcios que ganharam as manchetes e enfrentou longos períodos de depressão. Mesmo assim, Canidia sempre soube se reerguer, mantendo sua aparência robusta e espírito livre. Ele participou de muitas atividades sociais e sempre manteve laços estreitos com seus ex-companheiros de equipe. A imagem de um artista de espírito livre em campo parece ser o completo oposto das dificuldades que ele enfrentou fora dele. Enquanto em campo ele dominava a velocidade, Foradale, o destino às vezes parecia impeli-lo rápido demais. Hoje, após se aposentar, Canidia, aos 59 anos, vive uma vida tranquila, participando ocasionalmente de partidas lendárias e dedicando tempo a hobbies pessoais. Sua trajetória é um testemunho de seu intenso amor pelo futebol e da força de um espírito indomável. Ariel Ortega assumiu uma enorme responsabilidade: substituir Diego Maradona após a eliminação do lendário jogador do torneio. Com seu drible deslumbrante e ágil, Ortega demonstrou um potencial genial. Ele era a nova esperança de uma nação mergulhada no sofrimento. Suas atuações, embora não suficientes para levar a Argentina longe no torneio, confirmaram o surgimento de uma verdadeira estrela. Após o torneio, Ortega tornou-se um ídolo no River Plate e iniciou sua aventura na Europa. No entanto, sua carreira foi marcada por altos e baixos, uma mistura de talento excepcional e problemas disciplinares. Ortega lutou durante anos contra o alcoolismo e a pressão psicológica de ser comparado a Maradona. Teve momentos de desamparo, mas sempre encontrava o caminho de volta para o River Plate. Fora de campo, Ortega é uma pessoa gentil, às vezes tímida e emotiva. Trabalhou arduamente para superar a escuridão de sua doença e recuperar o equilíbrio. O que nos faz refletir é que a imagem de um burrinho teimoso em campo parece refletir sua vida, um esforço persistente para escapar de fardos indefinidos. Enquanto em campo ele causava caos para seus oponentes, Foradale, Ortega buscava a paz. Hoje, aos 52 anos, após se aposentar, Ortega segue carreira como treinador de jovens jogadores no River Plate. Sua trajetória é um testemunho do esforço incansável para se reerguer após os erros, inspirando jovens jogadores com sua própria história de vida. Gabriel Batistuta era a espada mais afiada. Aos 25 anos, com seus longos cabelos loiros e o rugido estrondoso sempre que marcava um gol. Batigol encantou os torcedores com um hat-trick contra a Grécia. Ele personificava o poder puro, seus chutes potentes capazes de rasgar qualquer rede. Sua atuação nos Estados Unidos naquele ano demonstrou um instinto matador brilhante, colocando-o entre os maiores atacantes da história. Após a Copa do Mundo de 1994, a carreira de Batistuta se tornou uma saga épica na Série A. Ele se tornou uma lenda imortal da Fiorentina, onde o povo de Florença ergueu uma estátua em sua homenagem enquanto ele ainda jogava. Em seguida, transferiu-se para a AS Roma para realizar seu sonho de conquistar o Scudetto. No entanto, o preço que pagou por essa dedicação foram graves danos nas pernas. Após se aposentar, Batistuta suportou anos de dores excruciantes, a ponto de mal conseguir andar, chegando a implorar aos médicos que amputassem suas pernas para escapar da agonia.
Mas com determinação inabalável, ele superou a situação. Submeteu-se a uma cirurgia de substituição articular e gradualmente redescobriu a alegria de viver. O aspecto mais instigante é a conexão entre seu papel como um guerreiro em campo e sua vida real. Fora dos gramados, Batistuta é um homem de família, que leva uma vida tranquila e simples. Ele escolheu uma vida pacífica em sua grande fazenda em sua cidade natal, Reconquista, onde desfruta de passeios a cavalo e jogos de polo. Hoje, aos 57 anos, após se aposentar do futebol, Batistuta vive uma vida tranquila com sua família. Sua trajetória é um testemunho de esforço incansável, de um orgulhoso rei leão a um homem que encontrou a felicidade na tranquilidade. Aos 27 anos, Roberto Sensini era o tipo de jogador versátil que todo treinador desejava. Podia atuar como lateral, zagueiro ou volante com habilidade de nível mundial. Com seu estilo de jogo disciplinado, tenaz e incrivelmente inteligente, Sensini foi o herói desconhecido que ajudou a Argentina a manter o equilíbrio. Sua atuação nos Estados Unidos naquele ano demonstrou absoluto profissionalismo. Após 1994, Sensini tornou-se uma lenda do Parma durante a era de ouro do clube na Itália. Jogou em alto nível até os 40 anos, uma notável demonstração de resistência. Após se aposentar, iniciou uma carreira como treinador e dirigente de futebol em seu país natal. Fora dos campos, Sensini é um homem calmo e extremamente disciplinado que evita os holofotes. Dedica grande parte do seu tempo à família e ao desenvolvimento de jovens, mantendo sempre uma postura humilde apesar de suas inúmeras conquistas. A imagem de um incansável homem sem pulmões, em campo parece ter personificado perfeitamente sua vida. Enquanto em campo se dedicava a cumprir cada tarefa, Foradale. Sensini também era um persistente defensor de valores duradouros. Hoje, aos 59 anos, após se aposentar, Sensini vive uma vida tranquila com sua família. Sua trajetória é um testemunho de seu intenso amor pelo futebol e de seu esforço incansável e continua sendo um exemplo para jovens jogadores. Abel Balbo é um parceiro de ataque confiável para o Batistuta. Com seu posicionamento inteligente e finalização precisa, ele deixou sua marca com um gol crucial contra a Romênia. Balbo é um atacante moderno, que não apenas marca gols, mas também participa ativamente do jogo coletivo da equipe. Sua atuação demonstrou notável maturidade e eficácia. A carreira de Balbo na Itália, com passagens por Udinese, Roma e Parma, o consagrou como um dos melhores atacantes da Série A da época. Após se aposentar dos gramados, ele se aventurou em diversas áreas, desde o agronegócio até o treinamento e os comentários esportivos. Balbo é uma pessoa de mente aberta, sempre em busca de novos desafios. Ele também dedica muito tempo a atividades beneficentes, ajudando jovens jogadores carentes na Argentina. Fora dos campos, Balbo é um intelectual, calmo e perspicaz, com uma visão profunda da vida. O que nos faz refletir é o contraste entre um jogador implacável em campo e um homem gentil e bondoso fora dele. Enquanto em campo era ele quem finalizava os adversários, Foradale, Balbo era um construtor de valores comunitários. Hoje, aos 60 anos, após se aposentar dos gramados, Balbo segue carreira como treinador e ocasionalmente trabalha como comentarista. Sua trajetória é um testemunho do esforço incansável para se reinventar após o fim dos holofotes. Aos 25 anos, José Chamot é um lateral esquerdo forte e resistente, com um estilo de jogo muito moderno. Ele oferece total segurança na lateral da Argentina, com suas sólidas habilidades defensivas e arrancadas ofensivas impecáveis. Suas atuações demonstram energia juvenil e um intenso desejo de contribuir. Após o torneio, Chamot teve uma carreira de sucesso na Itália, jogando pela Lazio e pelo Milan, antes de se transferir para a Espanha para jogar pelo Atlético de Madrid. Depois de se aposentar, dedicou-se ao treinamento, principalmente no desenvolvimento de jovens no Rosário Central. Em sua vida pessoal, Chamot é um homem devoto, leva uma vida íntegra e sem escândalos, sempre guiado pela fé. Participa de diversas atividades sociais ligadas à religião, ajudando aqueles que se desviaram a encontrar o caminho certo. É um exemplo de homem disciplinado e íntegro, que sempre se preocupa com os outros. A imagem de um jogador dedicado em campo parece ter influenciado sua vida de forma peculiar, através de sua fé.
Enquanto em campo, ele era um herói silencioso protegendo o gol, Foradale. Chamotte também era um protetor silencioso dos valores espirituais. Hoje, aos 57 anos, após se aposentar, Chamotte vive uma vida tranquila com sua família e se dedica a treinar jovens jogadores. Sua trajetória continua a inspirar a nova geração de jogadores com sua dedicação e estilo de vida ético. Aos 28 anos, Luiz Islas assumiu uma grande responsabilidade: ser o goleiro da Argentina na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Apesar da imensa pressão do legado de Goicoechea, Islas demonstrou uma compostura notável, com defesas espetaculares. Era um goleiro com forte personalidade, reflexos incrivelmente rápidos e excelente domínio da defesa. Embora sua atuação não tenha ajudado a equipe a avançar mais na competição, ela confirmou sua qualidade. A carreira de Islas posteriormente passou por muitos altos e baixos em clubes do México e da Argentina. Após se aposentar, ele iniciou uma carreira como treinador e ficou particularmente famoso como o leal auxiliar e braço direito de Maradona no México. Islas esteve ao lado de Diego durante os períodos mais difíceis de sua carreira como treinador, demonstrando rara lealdade e compreensão. Fora de campo, Islas é uma pessoa direta e apaixonada que sempre defende seus amigos. Ele também participa de muitas atividades beneficentes relacionadas ao futebol escolar. A imagem de um goleiro solitário em meio à tempestade em campo parece refletir sua própria vida e sua relação com Maradona. Enquanto em campo ele enfrentava os chutes, Foradale, ele e Diego enfrentavam as tempestades da opinião pública. Hoje, aos 60 anos, Islas continua sua carreira como treinador em clubes regionais. Sua trajetória é um testemunho de seu intenso amor pelo futebol e lealdade inabalável, inspirando continuamente a nova geração de goleiros. Leonardo Rodrigues foi um dos meio-campistas mais criativos de sua geração. Embora não fosse titular absoluto devido à presença de Maradona, sempre que entrava em campo, demonstrava elegância com seu refinado controle de bola e excelente visão tática. Ele foi a força motriz por trás das conquistas da Argentina na Copa América de 1991 e 1993, possuindo o sangue de um verdadeiro camisa 10. Após se aposentar dos gramados, Léo Rodrigues fez uma escolha bem diferente, tornando-se um bem-sucedido agente de jogadores e empresário do ramo esportivo. Ele utiliza seu conhecimento e experiência para ajudar jovens jogadores argentinos a encontrarem oportunidades na Europa. Fora dos campos, Léo é um indivíduo refinado, inteligente e exemplar. Ele concilia sua agitada carreira empresarial com uma vida familiar feliz e participa frequentemente de projetos beneficentes voltados para o desenvolvimento da infraestrutura do futebol em seu país. A imagem de um maestro regendo em campo personificava perfeitamente sua vida como treinador. Enquanto em campo ele criava oportunidades, fora dele abria caminho para as carreiras de jogadores mais jovens. Hoje, aos 59 anos, após se aposentar dos gramados, Léo Rodrigues é um empresário esportivo de sucesso. Sua trajetória é um testemunho de sua perspicácia e esforço incansável, continuando a contribuir para o futebol de uma maneira única. Aos 30 anos, José Basualdo é um meio-campista diligente, um maestro silencioso no meio-campo da Argentina. Com seu jogo inteligente, excelente controle de bola e soberba organização, ele é uma peça fundamental na ligação entre as diferentes linhas da equipe. Basualdo não é conhecido por seus gols, mas é ele quem mantém a máquina argentina funcionando perfeitamente. Suas atuações demonstram incrível perseverança e paciência. Sua carreira atingiu o auge no Boca Juniors, sob o comando de Carlos Bianchi, conquistando inúmeros títulos de prestígio. Após se aposentar dos gramados, dedicou-se à carreira de treinador e viajou extensivamente pela América Latina, do Equador e Chile ao Peru. Fora dos campos, Basualdo é um homem simples que ama a natureza e valoriza os princípios familiares. Ele não gosta dos holofotes e costuma optar por trabalhar em clubes menores, onde pode exercer livremente sua filosofia de futebol. Também participa de diversos projetos de treinamento de futebol gratuito para crianças carentes em áreas remotas. O aspecto mais instigante é a conexão entre seu papel como elo em campo e sua vida pessoal. A imagem de um indivíduo silenciosamente dedicado se enraizou naturalmente em sua vida.
Enquanto em campo ele oferece apoio aos seus companheiros de equipe, Foradale. Basualdo encontra felicidade na generosidade discreta. Hoje, aos 62 anos, após se aposentar, Basualdo continua sua carreira de treinador em clubes menores. Sua trajetória é um testemunho de puro amor pelo futebol e de uma alma serena.